E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No clímax dos bastidores do futebol paulista, emerge um cenário inusitado que promete incendiar as arquibancadas de Itaquera e desafiar a lógica do mercado. Um atleta oriundo da base do Santos desembarca em solo corintiano sem custo algum, trazendo consigo o peso de uma escolha ambiciosa e ares de oportunidade rara. Nesse instante, todos se perguntam: quem é esse jogador que chegou livre e pronto para vestir a camisa do Timão? Do centro de treinamento da Vila Belmiro para os gramados do Neoquímica Arena, a transição ocorre silenciosa, mas com potencial explosivo. A torcida corintiana, faminta por renascimentos e promessas, já sente no seu íntimo o zunido de um novo talento que pode reescrever o roteiro da temporada. Enquanto o Corinthians navega em águas turbulentas em 2025, com cortes orçamentários drásticos, risco de perder atletas importantes de graça e a necessidade clara por reforços que custem pouco ou nada, a chegada por empréstimo zero de alguém da base santista é, no mínimo, um sopro de ar fresco. Nos corredores do Parque São Jorge o nome ainda circula de forma sussurrada. A diretoria busca um atleta versátil, que traga velocidade e dinamismo à equipe, sem onerar os cofres já pressionados por dívidas e folha salarial elevada, como vem acontecendo com jogadores que podem sair de graça e com a gestão cautelosa reforçada pela necessidade financeira. Se nos bastidores o clima é de apreensão, entre os torcedores, sucrilhos de esperança se misturam com a curiosidade, seria esse novo reforço a chave para dar mais mobilidade ao setor ofensivo, tão carente de profundidade na transição rápida defendida por Dorival Júnior. Corinthians chega a um ponto da temporada em que cada investimento precisa ser cirúrgico, ou melhor, gratuito e cirúrgico. A improvisação orçamentária elevou o patamar de importância de atletas sem custo, e este garoto que vem da base do Peixe se encaixa nesse projeto, a ousadia necessária em tempos de contenção. O Timão já opera sob uma administração pesada, contratos a terminar, atletas negociáveis, e a necessidade de enxugar despesas salariais, tudo isso sem comprometer o desempenho em campo. É nesse contexto que surge esse reforço zero, promessa de impacto imediato com efeito nulo nos cofres. Do lado santista, a saída talvez tenha passado despercebida. Um jovem sob radar, saindo aparentemente sem badalação, o tipo de peça que pode render frutos ainda antes de o torcedor abrir os olhos. Para o Corinthians, é a chance de comprar silêncio e potencial por preço zero. Dentro das quatro linhas, o atleta será cobrado pela entrega total. A velocidade é mercadoria rara no elenco, e se esse cara trouxer isso como diferencial, pode virar catalisador em jogadas de fundo, infiltrações ou até aceleração nas viradas de jogo, encaixando na filosofia tática de transição vertical desejada por Dorival. A torcida vibra com a lembrança de outros achados que chegaram da base alvinegra ou de outros garotos recém-chegados que se tornaram fundamentais. A expectativa é de que este calouro, de nome ainda reservado, seja o novo protagonista em sopapo, suor, raça e um voo de escanteio certeiro. A pressão, é verdade, será forte. Quem chega sem custo dificilmente tem moleza, a cobrança acontece antes mesmo do primeiro minuto. Mas a vantagem é o peso da invisibilidade, sem grande status, pode crescer longe da ansiedade da mídia, com espaço para virar protagonista por competência. Este jogador chega em um momento em que Corinthians precisa reagir, reconectar com sua identidade de time de combate, claro, achar soluções criativas no mercado restrito que enfrenta. A ousadia de buscar um garoto livre, da base rival, mostra que a engenharia do clube está ativa. Nos próximos jogos, o relógio corre. Cada minuto de aproveitamento pode fortalecer seu lugar neste elenco tenso, moldado por cortes e readequações. A torcida quer ver velocidade, vontade e, sobretudo, entrega, ingredientes que esse atleta traz de fábrica. E enquanto a torcida espera sua primeira aparição digna de aplausos, o mistério continua real. Quem é esse atleta que trocou o Santos por Corinthians de graça? O tabu do "por que saiu de graça" flutua, mas a resposta virá no campo, com drible, arrancada ou passe. O que se viu até aqui, nessa peça de mercado quase invisível,
pinta o cenário de um Corinthians que aposta em talento emergente, na ousadia dos silêncios, e na pressão necessária para que um garoto, sem custo, vire sinônimo de revolução. O brasileiro vai vendo, em seguida, se a aposta vira mania. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de Itaquera, a expectativa é crescente. Técnicos, dirigentes e olheiros observam atentamente cada passo do novo reforço. No vestiário, os mais experientes já entenderam que o garoto não chegou para compor elenco, ele quer espaço, quer protagonismo, quer virar nome gritado das arquibancadas. E se depender da energia que trouxe nos treinos iniciais, não demorará a receber sua primeira oportunidade entre os titulares. A torcida, acostumada a desconfiar de promessas que chegam sem alarde, começa a se render ao entusiasmo do novo que pode dar certo. O burburinho nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e nas rodas de conversa de bar é claro: quem é esse menino que já está treinando como gente grande? Em um clube em reconstrução, qualquer lampejo de talento é tratado como possível salvação. O ambiente corintiano em 2025 é de reformulação. Depois de anos flertando com a irregularidade e enfrentando desorganização administrativa, o clube passa por um processo profundo de reestruturação. Com o caixa apertado, a diretoria decidiu dar mais espaço à base e a contratações criativas. Trazer um jogador jovem, com passagem por um rival histórico, sem custos envolvidos, é um exemplo dessa nova política. Dentro do campo, o Corinthians precisa de soluções práticas e imediatas. A equipe, atualmente, ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro de 2025, em uma campanha de altos e baixos que frustra parte da fiel. Oscilando entre boas atuações e derrotas inexplicáveis, o time de Dorival Júnior sofre com a falta de peças de reposição à altura. A chegada do ex-santista, ainda que silenciosa, pode trazer o fôlego necessário para retomar o caminho das vitórias. As atuações recentes do Corinthians escancaram as dificuldades do setor ofensivo. A equipe sofre para criar jogadas e tem dificuldade em vencer sistemas defensivos bem postados. A ausência de um jogador agudo, que vá para cima, que rompa linhas e desafie a marcação adversária é notória. E é exatamente essa lacuna que o novo reforço pretende preencher. Com apenas 19 anos, o jovem atacante é uma incógnita para muitos, mas quem o viu nos tempos de base garante: trata-se de um velocista nato, com drible curto, boa visão de jogo e coragem para encarar zagueiros mais experientes. Embora ainda precise evoluir taticamente, seu talento bruto chama a atenção, e isso, no futebol atual, é ouro. O planejamento do clube prevê que ele seja inserido de forma gradativa. Nada de queimá-lo. A comissão técnica sabe que a pressão em Itaquera é imensa, mas também reconhece que lapidar esse tipo de jogador pode render frutos a curto e médio prazo. Nos treinamentos, ele já demonstrou intensidade e aplicação tática, pontos valorizados por Dorival, que preza por disciplina. O jogador, cujo nome começa a ecoar entre os corredores do CT Joaquim Grava, sabe da responsabilidade. Ele não está apenas mudando de clube, está trocando de camisa para defender um dos maiores rivais do seu antigo time. E isso, no futebol brasileiro, tem peso, tem cobrança, e pode ser decisivo para o futuro de sua carreira. A história reserva poucos capítulos para jogadores que fizeram esse tipo de movimento entre Santos e Corinthians. Mas aqueles que ousaram atravessar essa fronteira, carregaram consigo o estigma da traição para uns e a chance de redenção para outros. Se conseguir mostrar serviço, o menino pode escrever uma trajetória à parte, com seu próprio enredo. É nesse cenário que o torcedor corintiano deposita sua esperança, em alguém que chega sem pompa, mas com fome. A grandeza do clube exige sangue novo, ideias novas e, principalmente, jogadores com alma. E o que não falta ao novo reforço é vontade. Ele sabe que está diante da maior oportunidade de sua vida, e pretende agarrá-la com tudo. Enquanto isso, o treinador já pensa em como utilizá-lo. Com a tabela apertada e o elenco desgastado, é provável que ele seja testado nos minutos finais das próximas partidas, especialmente na Copa Sul-Americana, onde o clube ainda mantém chances reais de avançar até a semifinal.
Seria a chance ideal para mostrar que não está apenas de passagem. Nos bastidores, os dirigentes comemoram a negociação silenciosa. A operação discreta evitou concorrência e garantiu ao Corinthians um jogador com potencial de revenda futura. Se vingar, o clube lucra. Se não der certo, o prejuízo é zero. Mas se acontecer o que se espera, pode ter sido uma das contratações mais inteligentes da temporada. A Fiel, por sua vez, observa com olhos desconfiados, mas curiosos. É o típico reforço que não desperta manchetes, mas pode render narrativas épicas se encaixar no estilo de jogo. O torcedor corintiano, que já viu ídolos nascerem de onde ninguém esperava, sabe reconhecer entrega. E o novo reforço sabe que, antes de qualquer drible, o que importa é mostrar raça. As próximas semanas serão determinantes. Se conseguir se destacar nos treinos e nas oportunidades que surgirem, o garoto poderá consolidar seu nome entre os profissionais. A camisa alvinegra pesa, mas também é capaz de transformar um desconhecido em ídolo. E talvez, dessa vez, a aposta silenciosa seja justamente o que o clube precisava. Em um ano de transição, onde cada centavo conta e cada ponto na tabela pesa, o Corinthians ousa ao apostar em talento puro, vindo de graça, das categorias de base de um rival. A história está apenas começando. E como toda boa história, pode surpreender até o mais cético dos torcedores. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.